com muito valor, porque quantas vezes eu apareci bêbado na casa dele, ele pronto com a sua família para poder sair, e ali eu via que a esposa dele ficava meia brava, mas ele com toda a paciência do mundo me levava para dentro da sua casa, pregava para mim, me dava conselho. E só que um dia Deus recompensou ele, que eu fui pregar no congresso da igreja dele, e quando eu estava pregando, Deus manifestou a sua glória, muitas pessoas aceitou Jesus, o Senhor usou a revelação, e aí ele disse: olha, vocês estão vendo esse moço que está pregando? Então é aquele moço que eu disse para vocês que muitas vezes ia bêbado na minha casa, muitas vezes eu deixei ele tocar, ele ia bêbado dentro da igreja e eu deixei ele pegar o violão e tive paciência, e muitas pessoas acusaram, muitos jogaram pedra, muitos diziam que ele não podia estar ali porque via ele no bar, e eu dizia que eu sabia o que eu estava fazendo porque Deus tinha uma obra na vida dele. Então hoje ele é pastor, e ele disse: quando eu estiver fazendo alguma coisa, quando Deus mostrar algo em alguma pessoa, não interfira no plano de Deus. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Gênesis capítulo 21. Hoje é um culto de agradecimento da campanha Explosão de Milagres. Foi uma campanha maravilhosa, muita gente recebeu milagre, teve cura, teve libertação, teve salvação de alma. Amém? Irmãos, Gênesis 21, do versículo 9 em diante, eu vou lendo e a igreja vai acompanhando, amém? Mas Sara viu que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera luz a Abraão, zombava de Isaque. E disse a Abraão: deita fora esta escrava e seu filho, pois o filho desta escrava não herdará com o meu filho Isaque. Pareceu isto muito penoso aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Deus, porém, disse a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência. Mas também o filho desta serva farei uma nação, porque ele é da tua descendência. Então se levantou Abraão de madrugada, tomou o pão e um óleo de água, e os deu a Agar, pondo sobre o ombro dela. Também lhe deu um menino, e a despediu. Ela partiu e foi andando errante pelo deserto de Berseba. Consumiu a água do odre, e colocou o menino debaixo de um dos arbustos, e foi assentar-se em frente dele, a boa distância como de um tiro de arco, pois dizia: que eu não veja morrer o menino. E sentado em frente dele, levantou a voz e chorou. Ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde o céu, dizendo-lhe: que tens, Agar? Não temas, Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o rapaz e toma-o pela mão, pois dele farei uma grande nação. Então Deus abriu os olhos e ela viu um poço, e foi encher de água o odre, e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu e habitando no deserto foi flecheiro. Ele habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe uma mulher da terra do Egito. Pode se assentar dando glória a Deus, misturado. Aleluia. Então Deus abriu os olhos e ela viu um poço. O tema da mensagem nesta noite é: um poço no deserto. Repita comigo: um poço no deserto. Oh, aleluia. Isso é coisa para crente, irmão. Uma pessoa natural, comum, quando eu digo natural, são pessoas que não atribuem a sua fé, não usa a sua fé, não crê em Deus, que pode fazer todas as coisas. Como pode de pedras fazer filho, Abraão? É este Deus que eu estou dizendo, aquele que faz sair água da rocha, aquele que dividiu o mar ao meio, aquele irmão que fez o sol e a lua reter em seu lugar. É desse Deus que eu quero falar nesta noite. Quando eu prego sobre Agar, e eu quero ser breve, eu me coloco no lugar dela. Por quê, pastor? Porque Deus falava com Abraão.
tinha particular com Abraão. Sara vivenciou um milagre na sua velhice. Deus abriu a madre, deu a promessa, o filho Isaque. Mas quem olha essa egípcia, quem olha essa mulher, pastor, olha como se fosse uma interferência no plano de Deus. De acordo, quem olha para ela e quem olha para Ismael, pensa que eles pegaram carona no plano de Deus. E eu quero dizer para você, irmão, você não vai crescer no milagre do seu irmão, não. Deus tem reservado um plano milagroso na sua vida. Deus tem algo extraordinário para concretizar sobre a sua família. Eu creio. Abraão, uma benção, amém. O pastor, uma benção, amém. O diácono Ronaldo é uma benção, amém. Mas, Senhor, eu preciso de um milagre na minha vida, Pai. Eu preciso que o Senhor opere algo extraordinário na minha vida. E a Bíblia narra a história desta mulher que, por uma opção da própria Sara, ela deu um filho a Abraão, por nome Ismael. E o início, irmão, deste conflito familiar é o que gera essas guerras até nos dias de hoje entre árabes e judeus. Essa descendência, quem é o filho da promessa? É Isaque ou é Ismael? Não, o filho da promessa, os árabes dizem, é Ismael. Ismael é o primeiro. Mas aí os judeus dizem, não, mas Isaque foi a promessa que Deus fez. O anjo foi, prometeu e se concretizou. Então gerou essa briga. E o que chama minha atenção, entrando um pouco dentro dessa história para você compreender um pouco, porque às vezes você liga a televisão e diz, para que tudo isso? Você vai entender, irmão, como que uma promessa de Deus, ela tem valor naquele que sabe receber, aquele que abraça a promessa, aquele que valoriza o que Deus deu na sua vida. A briga entre os judeus e os árabes não é sobre um pedaço de terra, que na área arqueológica, se você olhar, irmão, é um pedaço de terra que não tem muita coisa dentro de outros países. O problema não é a terra, o problema é quem deu a terra, quem prometeu. Aleluia, Jesus, aleluia. Os árabes dizem, não, a descendência é nossa. Deus diz, não, a descendência é minha. Mas como eu sei que você é sábio, não vai entrar nessa briga, você fala, Senhor, eu quero a minha terra, eu quero a minha promessa, eu quero aquilo que o Senhor me prometeu, Deus, e eu sei que está prestes a chegar a minha vitória, a sua vitória, irmão. Ele está batendo na tua porta nesta noite. E diz a Bíblia que Abraão agora ouve o conselho da sua mulher, porque Deus fala com ele, Abraão, tudo que Sara lhe disser, faça. Você já reparou que às vezes aquilo que você quer ouvir nem sempre é ditado aos seus ouvidos? Você pede um conselho para a irmã e a irmã fala aquilo que você não queria ouvir, e você diz, não é Deus. Busca a resposta em Deus. Talvez Deus está usando pessoas para falar contigo e você não está dando ouvido à voz do Senhor. Está dando voz ao ouvido ao seu coração. O que o seu coração diz? E ali Deus estava interferindo naquele diálogo entre um casal. E Deus disse, Abraão, meu filho, ouve tudo que sua mulher disser. Aos olhos natural humano, parecia uma coisa até mesmo má, irmãos. Vai colocar essa mulher aonde? E diz a Bíblia que Abraão, ele pega de madrugada e começa a separar o que era necessário para Sara e Ismael ir para o deserto. Uma briga de criança. Começou numa briga de criança. Eu tenho que lhe dizer, e é profético,
Vigia, irmãos. Vigia. Porque o diabo é astuto, é sagaz. Aquela pequena discussão, tá zombando do meu filho, aquela coisa toda, eu não quero mais dentro da minha tenda. Não vai herdar com meu filho. Diga assim: eu não preciso da bênção do meu irmão, porque o Deus da bênção tem uma bênção para mim nessa noite. Quem pode dar glória? Levanta sua mão e dá um missão para o Senhor. Deus vai te abençoar, querido. Aleluia, Jesus. E Abraão, de madrugada, aí está o segredo. É de madrugada. Eu ouço sempre o conselho do seu Nicanor, o pai do meu sogro, disse. Ele fala assim com a gente, né, irmãos? É o jeito dele falar. Ele fala: Xará, eu vejo as coisas de madrugada. Eu, é mesmo, seu Nicanor? É. Quando eu vou fazer uma obra, que ele é pedreiro, ele fala: eu olho a obra e aí de madrugada eu vejo o que eu vou fazer. Você sabe que ele está certo, irmão? De madrugada, filha menor. E Deus está dizendo para mim e para você: eu tenho algo que vai mudar a tua história de madrugada. Eu tenho algo que vai mudar a tua história, e é na madrugada. Se você ouvir a voz do Senhor nesta noite, acordar pela madrugada e orar ao Senhor, Deus vai responder o que é necessário para a sua vida mudar. Abraão pega de madrugada, pega pão, um odre, enche de água, chama a egípcia e disse assim: olha, pega esse pouco de pão, pega esse pouco de água e vaza. Ela não escute. Pegou um pouquinho de água, o pão, pegou o seu menino e despediu ele, os dois, para o deserto de Berseba, errante, diz a Bíblia. A Bíblia está me dizendo, irmã, que eles estavam no deserto, perdidos. Você tem noção que é uma mãe e um jovem, uma criança, um rapazinho, andando num deserto enorme, errante, porque o deserto, irmão, é difícil a caminhada nele. Você começa a andar, pastor Marcos, daqui a pouco bate o vento, você olha, as pegadas sumiu, já não está mais lá. O dia é um sol além de 40 graus, estundante. A noite é fria. E ele estava ali com seu filho caminhando, aos olhos dela, errante, perdida. Diga para o seu irmão: é nessa hora que você pensa que tudo está acabado, que Deus vai operar um milagre. Eu creio. Você pensa que Ismael ficou dentro da casa de Abraão e não prestou atenção em nada? Não. Ismael, em vez de sua mãe Agar, prestava atenção no que acontecia no culto. Bom é trazer as crianças para a igreja. Parece que não estão entendendo nada. Ensina o caminho que o teu filho deve andar, porque lá na frente, ele não vai se afastar. E se porventura se afastar, não vai esquecer dos ensinamentos do Senhor. E a Bíblia diz que ela pega, queridos, aquele pouco de pão, de água. E eu quero simbolizar este pão, e eu quero simbolizar esta água como providência humana. Deus manda te dizer que é Ele que está fazendo a providência humana limitada se acabar na sua vida, porque Deus tem coisa grande para você. Quem vai ser glorificado não é Abraão. Quem vai ser glorificado não é Isaac. Quem vai ser glorificado não é Sara. Quem vai ser glorificado não é Ismael. Quem vai ser glorificado não é Agar.
glorificado na sua vida chama-se Jesus de Nazaré. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração. Eu vejo Deus dando uma aula para Abraão, dizendo: ei Abraão, você pensa que está no patamar de cima, filho? Você ainda está gatinhando na minha presença. Tu um dia ainda será chamado pai da fé. Tu um dia será lembrado nos livros. Vão dizer que você por fé levou seu filho a ser imolado. E mesmo sabendo que se matasse, eu poderia vivê-lo. Mas você ainda vai aprender muito com o Senhor dos Exércitos no deserto da sua vida. Aleluia, Jesus. Aleluia! E diz a Bíblia, querido, que quando ela vê a limitação mãe indo embora, comer o último pedacinho de pão, você presenciou a última gota da providência humana na sua vida acabar. E você pensa: agora estou perdido, estou sem chão, Senhor. Cadê o meu Abraão? Cadê o Abraão, Senhor, que me sustentava, que sustentava Ismael? Jesus, foi para isso que eu entrei no seio dessa família. Traduzindo para os dias de hoje, você deve estar se perguntando: Senhor, foi para isso que eu vim para a igreja? Foi para isso que eu sirvo aqui? É para morrer no deserto, Pai? É para ser humilhada? É para passar por essa emulação? É para passar por essa situação? E Deus manda te dizer: Ele está ouvindo o choro de um menino. Lá no fundo, Ele está ouvindo o choro de um menino. Enquanto Agar estava como muitos crentes nos dias de hoje, questionando os porquês da sua vida, Deus, havia um menino que, em vez de ficar questionando, talvez a Bíblia não diz isso, é eu que estou conjecturando. Talvez Ismael, ouvindo Abraão orar antes de dormir, dizendo: Pai, Criador dos céus e da terra, Senhor, que em todas as batalhas que vou, me dá vitória. Deus que estendeu a imensidade dos céus, Deus que dá ordem aos anjos ao nosso respeito, Pai que supre as minhas necessidades. E no final daquela oração ele ouviu isso: Deus que não faz exceção de pessoas. A Bíblia não diz, mas eu creio que a oração daquela criança começou. Com incenso suave, começou a subir. Subir, a sua oração está subindo. Subir, subir, subir. Lá no trono, irmão, Deus Todo-Poderoso para assim, ó. A Bíblia não diz, mas eu creio que a voz daquele menino começou a ecoar lá nos céus. Porque a Bíblia diz que Deus ouviu a oração dele desde aquele lugar onde está. Deus ouviu do lugar que o menino estava. Agar estava ali questionando. Não questione a Deus, mas ore e confie. Confie, confie, confie. Questione ou ore. Questione ou ore. Questione ou ore. E o menino começou a orar. E a oração foi subindo, 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 subindo. A Bíblia não diz, mas eu creio que de repente o arcanjo Miguel olha e diz: Senhor, que voz é essa? Gabriel, mensageiro, diz: olha, eu já desci por muitas mensagens, mas essa voz eu nunca ouvi, não. Que voz é essa? Deus, aleluia. Quem sabe, Adão, eu não fui dizer, Adão. Que voz é essa, Adão? Não conheço. Acostumado a ouvir Abraão, a voz de Abraão, já estava até acostumado aqui no céu. E Deus diz: essa
é a voz de um coração quebrantado. Os céus começam a se acostumar com o anonimato da terra. Os céus começam a perceber que não é só Abraão que Deus ouve. Os céus começam a perceber que não é só Sara. O céu começa a perceber que isso não é só Enoque que pode ser trasladado ao céu. O céu começa a perceber que vai começar a ter uma geração nova, uma geração eleita, uma geração conquistada pelo sangue de Jesus, uma geração transformada pelo poder da palavra. Anjo, vem cá. Como um raio. Sim, Senhor. Está vendo aquele deserto? Estou vendo, Senhor. Cava um poço lá agora. Você crê que Deus cava poço no deserto? Crê? Então toma posse nessa noite. Aonde, Senhor? Na frente daquela mulher e daquele menino. Sim, Senhor. A Bíblia não diz, mas eu creio que ele vem. E brada lá de cima. Ei, Agar! Por que temes, mulher? O meu filho está debaixo de um zimbro. Ele vai morrer. Não. A sua promessa está mais viva do que nunca. Promessa de Deus não morre. E o que o diabo levou será reconstituído sobre a sua vida, em nome de Jesus. De repente, Agar começa a olhar e diz: Senhor, mas o que eu não estou vendo? Vai mais para frente, eu não estou vendo, vai mais para frente. Senhor, é um poço, diz: mulher, bebe água, pega o teu filho, pega a tua promessa nessa noite, nesse culto que você vem desde a tua casa cultuando, nessa noite pega, abraça seu menino, e agora levanta a sua promessa para o alto, levanta a sua promessa para o alto agora, levanta a sua promessa para o alto. Aí o anjo conversando: eu vou profetizar sobre a sua promessa. Não vai morrer no deserto. Vou fazer muitas nações. E para aqueles que pensaram que ia morrer, eu te levei para o deserto para te transformar num guerreiro. E tu serás flecheiro, tu serás flecheiro, tu serás flecheiro, tu serás flecheiro. Cadê os flecheiros do Senhor aqui? Cadê os valentes de Davi aqui? Cadê aqueles que o Senhor chamou para guerrear aqui? Tu não vai morrer no deserto. 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 E ela começa a tomar água. Eu quero dizer para você: ei, querido, talvez você foi para o deserto e perceba. Talvez você foi para o deserto e perceba. Abraão pensou que tinha te mandado para um lugar. Os homens, as mulheres que talvez te ajudaram por um tempo limitado, pensaram que você estava perdido e perdido. Mas o lugar que você foi, Betseba, significa poço do juramento, poço do pacto. Você percebeu que nesse deserto você fez um pacto com Deus? Senhor, sim! Senhor, sim, o Senhor! Aleluia! Aí o Senhor lá de cima diz: Isaac será uma nação. Mas, enquanto você diz sim, Senhor, ele diz mas, e o mas de Deus chegou na sua vida. Mas eu farei desse Ismael uma grande nação. E para aqueles que pensaram que ia morrer no deserto, a Bíblia não disse, coloca de pé,
A Bíblia não diz. Mas eu creio que de repente vem aquela mulher. Um dia lá para o Egito. Abraão olha. E tem um moço no alvo. No alvo. Vai caçar isso. Abraão olha e fala: meu Deus, quem é esse moço? De repente Ismael vira e diz: pai, sou eu. Glória a Deus. Você ficará irreconhecível. O teu estado não será um risco. Haverá uma alegria no teu semblante. Quem te viu verá o que Deus faz na tua vida. Em nome de Jesus. Aplauda o Senhor nesta noite. Se é pra Jesus, está fraco. Se é pra Jesus, está fraco. Se é pra Jesus, está fraco. Curve a tua cabeça, fecha os olhos e aplauda o Senhor aí. Curve a tua cabeça, fecha os olhos e aplauda o Senhor. Aplauda o Senhor. Adoraste mais profundo do que eu pensei. Serviste é tudo que eu espero. O que eu mais quero é estar junto. Vê se tem algum irmão que está do seu lado que vai ser descendência forte aí. Que aonde colocar a planta dos pés vai ser abençoado. Vê se tem do seu lado aí. Pega na mão dele ou dela aí. Pega aí, não deixa ninguém sozinho não. Fala para ele ou para ela aí. Fala, eu vejo o crescimento de Deus na sua vida. Fala, eu vejo o crescimento de Deus na sua vida. Como dependo de ti. Ô glória! Para me curar, para me ensinar. Aleluia! O caminho que devo seguir. Podes me usar, como tu preferes. Eu abro meu coração. Aleluia, Jesus. Quem sabe louvar o Senhor aí?